Pablo Roberto é um meia de 22 anos que chega ao clube do Remo. O Leão anunciou ele como um meia, mas no Vila Nova ele jogava mais perto de um volante. Qual será a posição dele? Confere nesse vídeo. Já vai deixando teu like, te inscreve no canal e comenta aí o que achaste dessa contratação. Bora pro vídeo. Para quem não lembra, o Pablo jogou a Série C de 2020 pelo Vila Nova, um dos principais jogadores, um potencial enorme naquela temporada, ganhou Série C, jogou demais o Pablo e depois ele foi para o Bahia, acabou não dando muito certo, voltou para o Vila Nova, que estava até jogando nessa temporada, mas recentemente perdeu muito espaço. Agora o Remo traz o jogador. Rola uma grande dúvida sobre a posição dele, se ele é meia, se ele é volante. Eu defino ele como um meia central, um jogador que vai jogar ali na zona do círculo central, um pouquinho mais atrás, em alguns momentos na saída de bola, pode chegar mais à frente também, aquele meia que vai apoiar o ataque, mas que tem muito mais obrigações defensivas também. Muita gente confunde como segundo volante, é muito parecido realmente, mas o Pablo tá mais para um meia central. Até o momento do que eu vi dele, não joga como um meia ofensivo, ou seja, não é um jogador para jogar naquela posição que jogam G2, Albano, Anderson Paraíba, esses jogadores que chegaram para ser o principal construtor. O Pablo não é esse cara, o Pablo é um cara para apoiar esse principal construtor. E aí fica a dúvida realmente sobre com quem o Pablo vai concorrer posição. Se vai ser com o Curuá, que assumiu agora essa função de segundo volante. Se vai ser com o Uchoa, se o Remo quiser ter um pouco mais de ofensividade. Se vai ser com o Anderson Paraíba, se o Remo quiser colocar o Pablo ali como um cara mais ofensivo. Ou com o Jean Patrick, Marcial, aqueles caras que chegaram para ter um passe mais qualificado, só que um pouquinho mais atrás. Inclusive, bora comparar o Pablo com outros jogadores do Remo. 3 jogadores de posições diferentes. Aqui a comparação do Pablo com Anderson Paraíba, com Jean Patrick e com o Curuá. Os índices são nos últimos 15 jogos de cada jogador e a média por jogo de cada um desses critérios. Chances criadas, finalizações, passes certos, acerto no passe, passe-chave, disputas defensivas e ofensivas e disputas defensivas e ofensivas ganhas e desarmes. O que a gente pode tirar logo de cara? O Pablo é um cara mais defensivo que Anderson Paraíba e Jean Patrick. É um cara que participa mais, por exemplo, nas disputas defensivas. É um cara que tem mais desarme que esses dois. É um jogador que participa ali um pouco mais atrás e que ganha mais duelos defensivos. Só que ofensivamente, ele até ganha ali alguns índices interessantes, principalmente se a gente comparar com o Jean Patrick. Mas ele não é um jogador de criar tantas oportunidades, não é um jogador de dar tantos passes-chave. Por exemplo, se a gente for comparar com o Anderson Paraíba, dá o dobro de passe-chave. O que é esse tal passe-chave? Aquele passe que quebra a linha, coloca o jogador em uma boa condição para fazer um gol ou para criar uma oportunidade. Aquele passe que deixa o jogador na cara do gol, aquele passe que deixa o jogador para finalizar mais perto ali. Então esse tipo de passe que, sabe aquele passe que normalmente impressiona? Esse é o passe-chave. A gente vê muito mais o Anderson Paraíba dar esse passe-chave do que o Pablo, por exemplo. E o Jean Patrick até um pouquinho mais, assim como o Curuá, inclusive, nos últimos jogos o Curuá foi importante nessa questão. E o Pablo, ofensivamente, em termos de presença ofensiva, não necessariamente de qualidade, nos últimos jogos apareceu muito mais no ataque pelo Vila Nova do que o Curuá apareceu no ataque do Remo. Então o que dá pra gente tirar? O Pablo é um cara mais defensivo que o meia ofensivo do Remo, que é o Anderson Paraíba, e o Jean Patrick, que entre aspas é o 10, mas nunca foi nessas últimas temporadas dele. Ele sempre foi um cara mais recuado, mais um meia central mesmo. Então ele é mais defensivo que o Jean Patrick. Não tá aqui na tela, mas é mais defensivo que o Marcial também. E é mais ofensivo que o Curuá, que hoje é um titular no clube do Remo. E aí, para mim, tem uma grande dúvida. Com quem o Pablo vai concorrer? Dá, por exemplo, para ter Pablo como um segundo volante e o Uchoa como primeiro volante. Dá para ter o Uchoa fora do time, Curuá como um primeiro volante e o Pablo como um segundo. Isso pensando em manter o Anderson Paraíba. É possível também que ele tire o Anderson Paraíba e jogue, por exemplo, com o Uchoa, Curuá e Pablo. Mas aí vai ser um meio de campo mais travado, mais defensivo. E a gente sabe que agora que o Remo conseguiu encontrar essa solução defensiva, né, com o Uchoa e Curuá.
Se ele chega uns 6 meses antes, talvez a gente pensasse ali em outra... mais facilmente ele entrar até um mês antes do Curuá assumir essa titularidade. Agora eu vou dar minha opinião sobre essa contratação do Pablo. O Pablo é um excelente jogador, tem um potencial grande, pelo menos do que ele apresentou na Série C de 2020, e duvido que ele tenha esquecido. É um jogador jovem que pode encontrar esse potencial. Eu, particularmente, Matheus Pauxus, gosto muito do futebol do Pablo. Ele acabou dando não uma flopada, mas ele acabou não atingindo aquele potencial que era esperado ele atingir rapidamente. Então ele volta, dá um passo atrás, volta para uma Série C para tentar novamente ter aquele bom futebol. Só que aí tem aquele questionamento. Será que era a contratação necessária para o Remo nesse momento? Em termos de posição, não necessariamente. Se ele entrar, pode arrebentar? Ele pode, ele tem um potencial interessante, ele tem uma qualidade interessante. Mas aí, por exemplo, se a gente for olhar para outras peças do Remo, essa especificamente não é a mais carente nesse momento do Leão. Principalmente agora que ele achou o show Curuá. Então, o Pablo é um bom jogador? É. O Pablo é um jogador que vinha jogando. Ritmo de jogo interessante do Remo ter com o Pablo. É um jogador que tem potencial? Tem potencial. É um jogador que chega para ser titular absoluto do Remo? Eu não tenho certeza. Porque agora que o Gerson Gusmão está mantendo o Show Curuá e Anderson Paraíba. Então eu não tenho certeza se o Pablo vai ser um titular. Vai resolver sozinho os problemas do Remo? Não necessariamente também. Então, é uma contratação que o jogador é bom, mas pro elenco é uma posição que está muito inchada. E ele não é, por exemplo, um cara que vai fazer a função do Albano, não é um cara que vai fazer a função do Anderson Paraíba. Pode até fazer, quem sabe o Gerson Gusmão não se encontra ali. Mas até o momento da carreira dele no futebol profissional, ele não fez essa função de principal construtor da equipe. Então, é uma contratação ok, porque o jogador é bom, mas não necessariamente tem vaga logo no time atualmente. Ainda tem um detalhe, né? Será que ele vai jogar? Porque faltam 2 jogos na primeira fase. O Remo quer buscar essa classificação, porque ele não pode jogar esse próximo jogo já não está no bid, então ele não pode jogar esse próximo jogo. E aí tem toda aquela questão do jogador chegar, tudo mais, será que tiraria alguém? É um reforço interessante para o clube do Remo. Mas talvez o Leão pudesse encontrar alguém mais titular nesse momento. Como um zagueiro, por exemplo, que a galera reclama demais. Então é isso, galera. Valeu. E aí, o que vocês acharam do Pablo? Um bom jogador? Chega para ser titular? Se ele for titular, quem ele vai tirar do time? Comenta aí embaixo. Não esquece de deixar o like. Não esquece de se inscrever no canal. E compartilhar com a galera. É isso. Valeu. E até a próxima. No, 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 no.